Bom dia, povo de Deus. Segundou, minha gente. Animados para a semana, minha gente. E aí, como é que foi o domingo? Domingo de missa. Ouviu alguma palavra que te fez refletir, né? Que amar como Jesus amou é muito difícil, como havíamos falado ontem, né? Porque ele sempre vai. Jesus sempre procurou amar. E nós vimos esse amor explícito no seu evangelho, né? Seu amor onde cabia todos, né, minha gente? Os mais necessitados, os que estavam em pecado, né? Ele ajudou e vemos o quanto Jesus se doou e morreu, né, pela nossa humanidade, por nós. Foi isso que vimos. Então vamos continuar na leitura, né? Segunda-feira, dia 19, quinta semana da Páscoa, tá? E você vai pegar a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, vamos continuar. Nos Atos, minha gente, é no capítulo 14, do versículo 5 ao 18, tá? Ressurgiu o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo seu rebanho. Aleluia. Só alguém com um coração gigantesco, né? Para morrer por pessoas, né? Por qualquer pessoa. Então, gente, muitos seguidores de Cristo, né? Não, de fato, com certeza não aplicam o evangelho. Mas os que aplicam, gente, eles vão ter perseguições, como foi avisado, né? Vão ser difamados, perseguidos. E é isso que você deve esperar, tá? Você que é filho de Jesus Cristo. Então, minha gente, vamos lá. Para seguir evangelizando em meio às adversidades, contamos com a assistência do Espírito Santo. Ele nos ajuda a recordar e guardar a palavra de Jesus e nos dá coragem e força na missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, ao nosso Rei, ao nosso Salvador, aquele que nos deu a vida, né, e nos deu também o pão da vida, né, para que sejamos preenchidos pelo Espírito Santo, pela bondade, pelo amor, a caridade, a fraternidade, né, caridade e os bons frutos. Porque, como já falamos, caridade é muito fácil fazer. Você pode ter dinheiro, você vai fazer caridade. Mas Deus vê o seu coração. Vamos para a leitura. E vamos ver que mensagem hoje é transmitida. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe, para que o Espírito Santo de Deus possa transmitir o que Ele deseja, né? Que o Espírito Santo possa transmitir as palavras que Ele deseja. Tá, minha gente? Então vamos lá. Leitura, Atos 14, versículo 5 ao 18. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés.
O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamaram a Barnabé, Júpiter, e a Paulo, Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ordenados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais, como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Minha gente, Deus, Jesus Cristo, só chega para quem quer, tá? Quem quer ser curado, quem deseja, né? E às vezes, você que é cristão, né, que você quer ajudar, que você quer contribuir para que a salvação do outro que seja possível, né, através do Espírito Santo de Deus, você que é cristão, você pode sofrer algumas consequências, tá? E isso aqui é o que nos mostra essa leitura, né, minha gente? Eles queriam a salvação daquele povo, né, gente? Mais uma vez, foram ali exortar, falar, né? E aí o povo começou a chamar eles de outros deuses, né? Colocaram o nome de Júpiter e Mercúrio. Mercúrio, né, gente? Então, para vocês verem, né, como o povo daquela época tinha uma mente muito fechada, né? E não tinha entendido ainda, né, a missão, não tinha entendido nada ainda, minha gente. Mas, a muito custo, eles conseguiram que não fosse feito sacrifício para esses deuses, né? Por quê? Porque o discurso de Paulo os convenceu, né? Porque ele estava baseado na verdade de Cristo. Isso é importante salientar. Vamos para as explicações, segunda fase das nossas curiosidades, né? Vamos lá. Lá no versículo do 2 ao 6, né, onde pega o 5, Paulo e Barnabé ministraram corajosamente até que descobriram que uma conspiração de gentios e judeus se formara para apedrejá-los. Eles deixaram Icônio mais por prudência do que por medo do risco que corriam. Tá? Lá do versículo 8 ao 13, temos aqui outro teste daquilo que motivava os apóstolos. A cidade estava decidida a deificar Paulo e Barnabé, em razão da cura de um homem coxo desde o ventre de sua mãe. Listra aparentemente partilhava da tradição mitológica da região, que dizia que os deuses gregos Júpiter e Mercúrio, cujos homólogos gregos eram Zeus e Hermes, tinham outrora visitado a terra. A cidade possuía uma devoção contínua a esses deuses. Olha a dificuldade, minha gente, onde eles foram pregar, né? Numa cidade onde um lugar onde eles acreditavam em deuses, né? E não tinham a ideia do Deus que é o único Deus, né? E foi isso que Paulo e Barnabé procuraram explicar, né, minha gente? Não está claro por que razão Barnabé foi equiparado a Júpiter e Paulo a Mercúrio. É possível que Paulo, que serviu como principal orador, fosse comparado a Mercúrio por ser esse o Deus mensageiro. Outra possibilidade é que Barnabé pode ter sido uma figura mais imponente do que Paulo, e assim foi semelhado a Júpiter, o líder do panteão grego.
De qualquer forma, como eles responderiam a um elogio como esse que só faz alimentar o ego? Né, minha gente? Vocês imaginem a situação. Eles poderiam alimentar o ego deles, né? Comparados a grandes deuses, né? Na cabeça daquele povo ali, né, gente? Mas eles estavam baseados na verdade, na fé, cheios do Espírito Santo. Vamos lá. No 14, tá? Ao rasgarem as suas vestes, os apóstolos demonstraram não apenas sua recusa em serem adorados como deuses, mas sua total aversão a essa ideia, tá? Eles pregavam Cristo movidos por motivos interesseiros. É óbvio que é não, tá? Do 15 ao 18, esse discurso proferido por Barnabé e Paulo a uma audiência pagã, formada não por judeus ou tementes a Deus, é o segundo sermão missionário de Paulo em Atos. Ele se utiliza da teologia natural, que é conhecimento de Deus que pode ser derivado da criação. Essa abordagem era apropriada para um grupo de pagãos que pensavam em seus deuses como parte da natureza. Paulo também usou essa abordagem em seu discurso no Areópago, tá? Com uma audiência de filósofos pagãos em Romanos, tá? Capítulo 1, do 18 ao 32. Vamos saber o que é Areópago, tá, minha gente? Lá no 17, do 16 ao 32. Lá do 16 ao 32, enquanto esperava Silas e Timóteo, que iam chegar de Bereia, Paulo observou Atenas de perto. Ele viu que a cidade estava entregue à idolatria. Atenas era uma bela cidade, com muitos edifícios e outros monumentos magníficos, boa parte deles associados à adoração pagã. Por exemplo, o Partenon. A cidade também era um centro de discussão intelectual, filosófica e religiosa. Tudo isso deixou Paulo profundamente indignado como pessoa que conhecia o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Ele defendia arduamente o Evangelho de Jesus, minha gente. Então ele realmente ficou indignado, eu também ficaria, tá? Com certeza. Aquele que defende Jesus Cristo, ele vai sempre se indignar, ele vai se impor, minha gente, tá? Neste caso, uma situação parecida com essa. No 17. Conforme seu costume, Paulo discutia na sinagoga, mas também ampliava sua audiência, mesmo antes do início dos problemas da parte dos judeus, levando o evangelho ao mercado e conversando com aqueles que por ali se encontravam, provavelmente com filósofos, adoradores e mestres, tá? Aí depois, gente, no 18, os filósofos epicureus e estoicos compreendiam duas das mais conhecidas escolas filosóficas de pensamento. Eles atraíam muitos seguidores que se reuniam em várias partes da cidade para discutir as principais questões do dia. Em sua arrogância, alguns deles descreveram Paulo como um tagarela. Ai, meu Deus, como eu me identifico com Paulo. Minha gente. Esse termo era, na verdade, uma gíria que significava catador de semente. Outros entenderam mal aquilo que Paulo dizia e confundiram sua argumentação da ressurreição com a descrição de um novo Deus a respeito de quem eles ainda não tinham ouvido. Nessa época, a corte ateniense não tinha o mesmo tipo de jurisdição que tivera outrora, mas o Areópago ainda hospedava reuniões onde ideias filosóficas e religiosas eram debatidas. Tá, minha gente? Agora vamos voltar para a leitura para entendermos mais, tá? Eu vou deixar mais explicado um pouco, tá? Areópago, tá? Em grego, Areios-Pagos, que significa colina de Ares. Refere-se a um local em Atenas onde o apóstolo Paulo pregou.
sendo que também era o nome do tribunal ateniense mais antigo. O Areópago era um local sagrado e um centro de julgamento de crimes graves, como homicídio e questões religiosas. Tá, minha gente? O Areópago era uma colina em Atenas, próxima à Acrópole, que era um local de importância religiosa e judicial. Tá? O Areópago era o tribunal mais antigo e respeitado de Atenas, conhecido pela sua imparcialidade e integridade. Tá? No livro dos Atos dos Apóstolos é relatado que Paulo foi levado ao Areópago para expor sua mensagem sobre o cristianismo aos filósofos atenienses, tá, gente? Então vamos continuar, tá, gente? Agora você vai gravar, tá? Principalmente as coisas que a gente falou. E já tá bem claro o texto, né, minha gente? Da perseguição, da difamação, né? E eles fugiram dali. Por quê? Porque eles poderiam ser mortos, né, minha gente? Então você tem que fugir dos demônios, né? Você tem que fugir. Você não pode dar assunto, não. Tem que picar sua mula, vai embora, ignora, tá? Porque você que é filho de Cristo, você vai ser difamado, você vai ser perseguido, tá? E lembre-se que você não deve ter medo de pessoas, tá? Porque as pessoas, quem usa as pessoas são os demônios, tá, gente? Nunca esqueça disso. Usam as características das pessoas, por quê? Porque eles amplificam isso, né? E aonde tem um filho de Cristo, ele vai perseguir, tá? Então, minha gente, vamos continuar. Você vai lembrar que, primeiro, o contexto da perseguição, né? O porquê que eles foram perseguidos por parte dos judeus, né? Não deixaram se influenciar, por quê? Porque eles já não tinham esse orgulho e vaidade, né? Eles eram cheios do Espírito Santo. Então eles não tinham vaidade, eles poderiam se envaidecer, né? Por ser comparados a deuses, né? Naquela época, onde todo mundo acreditava nisso, né? Depois, minha gente, a fuga para Listra e Derbe, né? Por causa da ameaça, eles poderiam ser mortos. Então, eles realmente tiveram que sair dali, senão eles morreriam ali e não conseguiriam. A preocupação deles era o evangelho, era Deus, minha gente, tá? Então, eles poderiam morrer ali, dar uma de coragem demais, né? E poderiam morrer ali e não continuar pregando o evangelho. Não, eles sabiam da responsabilidade social que existia, né? Sabiam do mandamento, né, que Jesus deixou, né, no comissionamento para eles, né? Depois a cura do homem coxo, assim como João e Pedro também fizeram. A tentativa de adoração, a notícia da cura e outros milagres que acontecem levam a multidão a querer adorar Paulo e Barnabé, vendo como deuses. Só que não, eles não quiseram, né, minha gente? Eles elevaram o nome de Cristo. A rejeição da adoração e a mensagem de conversão foi o que eles fizeram. Apoiaram a conversão ao Deus vivo, né, que fez o céu e a terra e tudo o que há neles, lembrando que Deus sempre esteve presente e que não se deixou sem testemunho, né, como vemos na Bíblia, desde o início da Bíblia. Deus é um Deus de milagres, um Deus de poder, um Deus de glória, né, mostrando sempre o seu poder e a sua glória. Mesmo assim, nada adiantou, né, minha gente? Poucos. A importância da mensagem da conversão destaca a importância de reconhecer Deus como verdadeiro Senhor e de converter o culto do culto Deus como verdadeiro Senhor e de se converter do culto aos ídolos para a adoração do Criador. Depois do testemunho de Paulo e Barnabé, o comportamento de Paulo e Barnabé, rejeitando a adoração e defendendo a mensagem da conversão, é um exemplo de que como os apóstolos apresentavam a fé em Jesus Cristo, chamando as pessoas à adoração ao verdadeiro Deus, né? Em resumo aqui, mostra a perseguição, a fuga, a cura, a tentativa de adoração e a mensagem de conversão ao Deus vivo. Né? Então, não espere diferença, né? Não espere não ser perseguido, não espere não ser apedrejado, não espere ser difamado, essas coisas assim, minha gente, né? Como vimos também na leitura de ontem. É um exemplo de como os apóstolos enfrentavam as dificuldades e testemunhavam a fé em Jesus Cristo, chamando as pessoas à adoração do verdadeiro Deus e à rejeição dos ídolos, tá, minha gente? Então, se você está ajudando uma pessoa, né? Me aconteceu isso, gente, né? E foi um aprendizado muito grande, né? Fiz tudo que eu gostaria que fizessem por mim, né? Fiz tudo que eu gostaria, tudo como Jesus Cristo gostaria, né? Porque
Com certeza, nem pra mim eu faço essas coisas. Mas eu sou muito simples, minha gente. Mas, com certeza, Jesus Cristo é um exemplo para mim. E também foi um grande aprendizado. Várias vezes já me aconteceu, né? De buscar ajudar, porque a pessoa fala para você que quer ajuda, que quer uma oportunidade, que ele só precisa de uma oportunidade, a pessoa só precisa de ajuda, só precisa de uma oportunidade de alguém, de um conforto, de um consolo. Você acredita nas palavras das pessoas, né? Mas nem sempre é o que parece, né? E aí você entra no engano, mas você pode dizer, mas Deus protege. Não, gente, tudo está no comando de Deus, né? Deus sabe do seu coração, Deus sabe de todas as coisas, né? E eu, quando minha família, quando procuro ajudar as pessoas, a gente trata como um rei, minha gente, né? Tudo é disponível. Eu creio que deve ser assim, né? Mas a gente não tem como saber, né? De fato, a não ser com o passar dos dias. Então, minha gente, a gente quando vê que a outra pessoa não segue Jesus Cristo e quer seguir outros deuses, foi exatamente isso que me aconteceu. Neste caso que me aconteceu, um dos casos da minha vida, né, que me aconteceram, na mesma hora, não dá mais, minha gente, não dá, me afasto na mesma hora. Né? Eu já falei aos irmãos aí que eu não tenho nada contra macumbeiro, contra protestante, contra nada. Só que a religião que eu creio é a católica, tá, minha gente? Então, para eu ajudar alguém, tem que ser uma pessoa que aceite Jesus Cristo também, né? Agora, a pessoa de falar que vai para um centro, sei lá da onde, de Umbanda, de outra religião, depois de você procurar falar sobre Jesus, né? Então você vê que você confia em Deus, você fala para Deus, ó, se não for para ser assim, o Senhor me mostra. E é assim que é, minha gente, Deus mostrou. E aí é tchau e bênção, vida que segue, tá? Com alegria a gente continua, sabendo que depois vai ser incomodado, vai ser difamado, né? Isso aí aconteceu várias vezes comigo, minha gente, tá? Tanto dentro da minha família, quanto fora da minha família, né? Com pessoas. Dentro da minha família foi pior, tá, minha gente? E, quando é dentro da família é bem doloroso. É muito triste, que dói, gente, né? Mas fora, a gente fica triste também, mas entrega nas mãos de Deus, a gente ora, né? Bota a mão na cabeça desses cristãos, minha gente. Meu Senhor amado, bota a mão na cabeça desses cristãos, né? E afasta de mim todos os demônios que andam com ele, que querem me prejudicar. Porque é isso que acontece. O plano de Deus, quando você é cristão e está sendo aplicado, você vai sofrer oposição, opressão espiritual. E é isso, tá, minha gente? Isso que os apóstolos principalmente falam aqui, né? Só que você deve continuar, tá? Com a sua responsabilidade, com o seu caráter, tá? Porque tudo que é de Jesus Cristo vai ser transbordado através de você. Jesus Cristo é justificado pelas ações, né, dos filhos dele, né? Os filhos dele são reflexos dele. Então, todo aquele que convive com o Filho de Cristo, ele vai ver essas características. E é isso que eu falo para vocês. Os que não são filhos de Cristo, você não vai ver essa característica, tá? Você vai ver as características do demônio, tá, gente? Então vamos continuar. São pessoas que eu já falei aqui, né? Que não tem o mesmo sentimento que você. Então você tenha paciência, ore por ela, né? Ela tá longe ainda de encontrar Jesus, mas isso vai acontecer. Então a semente que você plantou vai ficar de qualquer jeito, porque em um momento da vida daquela pessoa, ela vai cair em si, tá, minha gente? Seja lá da sua família, fora da sua família, você nunca pode deixar isso endurecer o seu coração, tá, minha gente? Nunca pode deixar isso endurecer o seu coração. Tá bom, minha gente? Você vai seguir com alegria, tá? Se você tem Deus no seu coração, você tem Jesus Cristo, você vai seguir com alegria. Você sabe o que você faz, o que você não faz, e Jesus Cristo sabe também. Né? Você não deve se importar, você deve seguir o seu caminho, assim como os apóstolos nos ensinam aqui, tá, gente? Vamos então para a outra leitura em João, tá? Então, minha gente, lá do capítulo 14, tá? Do versículo 21 ao 26. Vamos ver a leitura que quer nos dizer. Evangelho de João, capítulo 14, do 21 ao 26. O Espírito Santo, o Paráclito,
tá? Às vezes parece que sai paráclito, né? Mas é paráclito. Haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia. João 14, versículo 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Tá, minha gente? Então, minha gente, aqui até tem uma pista para reflexão. Anunciar o Evangelho traz como consequência libertar as pessoas de seus males, dos seus vícios, das suas porque muitas pessoas são escravizadas, né, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pela inveja, espíritos do demônio, né, por tudo que leva a pessoa a cair, né, em pecado. Então, a consequência disso, né, de libertar as pessoas de seus males, né, de todas essas coisas que falamos, que as impedem de viver plenamente, né, o espírito que conduz a comunidade é o discernimento dos acontecimentos. Quem vive preso aos sistemas dominantes não reconhece o espírito, mas quem nele se inspira se torna morada do Pai e do Filho, né? Então, por isso que eu falo para você, se você ajuda as pessoas, se você ama os outros como Jesus amou, né? Sem olhar para os pecados, mas para a fé, você crê que aquele que está falando a verdade, né? Pedindo uma oportunidade, uma ajuda, você espere dele, ou dela, ou seja, de quem for, ou da sua família. Não, você não espere reconhecimento. Pelo contrário, tá? Muitas vezes não é o que você vai ter você vai ser muito pelo contrário. Você vai ser decepcionado, frustrado, porque essa pessoa vai achar que você é um besta, que você é um bobo, né? Vai usar de você e de todas as ferramentas que você usou para poder ajudá-lo, né? Para poder você ajudá-la, para você, toda pessoa que chega para você ajudar, né? Que você oferece tudo de bom que você tem. Geralmente, nossa, isso daí como acontece? Geralmente depois essa pessoa se volta contra essas pessoas. Eu já vi muitos casos, gente. Isso acontece direto comigo, aconteceu toda a vida. Mas assim, tem pessoas que vi situações, né? Eu conheci uma pessoa, eu tenho uma amiga, né? E ela me contou que durante muitos anos, né? Ela convivia com uma pessoa que se dizia amiga dela, ia na casa dela. E aí um dia ela chegou em casa e o marido não estava em casa. Ele tinha simplesmente ido embora com a amiga dela. Minha gente, ela ajudou essa pessoa demais, minha gente. Foram anos, né? E esse daí é um exemplo simples, né? Eu até pedi para que ela pudesse deixar eu falar sobre isso, porque foi uma coisa que me chocou muito. Ela foi uma pessoa, ela é um exemplo até para mim, porque ela é uma pessoa assim, ela dá o que tem e o que não tem, minha gente, tá? E quando isso aconteceu, né, essa pessoa, esse marido dela, se apresentou e começou a ser aquilo que ela sempre desejou, né, que ele tivesse sido. E foram anos de amizade com essa outra pessoa, essa mulher que era amiga dela. Então, para ela foi um choque muito grande. E ela é uma pessoa religiosa. E ela sofreu tanto com isso, né, que um dia essa mesma mulher passou por ela, ofendendo ela, e chamando ela de muitas coisas, e falando muitas coisas, né, injúrias, né, difamações. E ela me contou que ela não aguentou, né, que ela
ela, a outra estava apontando o dedo na cara dela e ela deu um tapa na mão da outra. E ocorreu uma violência ali, uma briga, e foram separados, né? Isso ocorreu, minha gente, com essa mulher. E aí, gente, ela me disse depois que se arrependeu muito, né? Então eu falei pra ela até, olha, eu compreendo, né? Mas eu sei que é difícil aplicar o Evangelho de Cristo, quando isso acontece, né? Aceitar, mas você tem que entender que isso daí foi um livramento para você, né? Essa humilhação em que você passou, né? Que foi uma humilhação muito grande, isso foi um livramento para você, né? Agora você vai ter paz, né? Porque isso daí que esse esposo que você tem não sempre nunca foi coisa boa, gente, nunca. Mas ela como crente, né, minha gente, como cristã, buscava sempre, né, aplicar as leis. Então, infelizmente, é uma pessoa que sofreu toda a vida, né? Hoje já está mais velha, tem filho já, família, né, filho grande já. Isso aconteceu com ela, né? E ela conversou comigo, então conversamos muito, falamos muito. Então eu sempre levo a palavra, levei a palavra de conforto, né? Porque é muito doloroso para ela, né? Foram 32 anos, né? De convivência, 32 anos de casamento, né? E aí do nada a pessoa vai embora e leva tudo e não, nem diz, nem os filhos não avisa, né? Nem os filhos. É, minha gente, tem gente que é assim, né? Mas ele falava pra ela coisas, ela acreditava. E eu, apesar de sempre estar ali com ela, né, eu sou amiga dela, sempre dizendo pra ela tomar cuidado, né? E, cara, ela disse, não, eu confio em Deus, né? Ela falava. E ela tá correta, ela não tá errada, né? Mas a gente deve sempre ficar ligado. Às vezes a gente é enganado, né? Porque a gente não... A gente tem o coração bom, né, minha gente? A gente acha que as pessoas nos enganam, né? E isso serve para aprendizado, né? Que não devemos abrir as portas da nossa casa para ninguém, né? E antes de abrirmos a porta da nossa casa para alguém, nós devemos principalmente orar muito, né? E não acreditar, né, de fato, no que as pessoas dizem, né? O problema é que, gente, vocês pensem bem, ela conviveu com essa mulher anos, né? 3, 4, assim, sei lá quantos anos foi, mas eu creio que foi uns 3 anos. Então, indo na casa, conversando, da a amizade, como para ela se fosse isso, né? Enfim, é isso, minha gente. Então, é um exemplo, né? Que, que temos vários exemplos aí, as pessoas que são filhos de Deus sempre ajudando e sempre. E é isso que você vai ter, né? Rejeição, violência e provocação, né? Essas coisas assim. Isso que o Evangelho ensinou. E aí depois lá em João, minha gente, nós vamos para a leitura, né? Aliás, já lemos, vamos para a explicação agora. Então vamos para a explicação do 21. Também, gente, vamos lá. Para as explicações, tá? As referências do 21, versículo 21, tá? É João 14, do 21 ao 26. No 21, as referências àquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e a expressão me manifestarei a ele, nos remetem à entrega da lei no Monte Sinai e a outras aparições de Deus. Êxodo 33, versículo 13. 22. Esse Judas, não o Iscariotes, é provavelmente Judas, filho de Tiago, mencionado em Lucas, tá? Capítulo 6, versículo 16 e Atos, capítulo 1, versículo 13. Não se tratava de Judas, o meio, né? Meio irmão de Jesus, né? Porque sabemos que Jesus, gente, é o único, tá? Ele não tinha irmão, não. Mateus, capítulo 3, versículo 55. E depois Marcos, versículo 6,
capítulo 6, versículo 3. Depois, lá no 23, faremos nossa morada nele, faz lembrar a habitação de Deus com o povo do pacto no tabernáculo. Você vai ver em Êxodo 25, versículo 8, 29, versículo 45. E no templo, tá? Também aponta adiante para o tempo da vinda, para o tempo da vinda do Espírito no Pentecoste, tá, minha gente? Pois no 23, faremos nossa morada nele. No 26, perdão, o Espírito Santo é mencionado raras vezes no Antigo Testamento. Você vai ver em Salmos, capítulo 51, versículo 11, e Isaías, capítulo 63, do 9 ao 10, para você conferir lá, tá? Sobre o Espírito Santo. Jesus focaliza aqui o futuro ministério de ensino do Espírito. 1 João, capítulo 2, versículo 20 ao 27. Você pause, tá? A leitura para poder buscar mais conhecimento. Tá, gente? Aí é que fechou, né? Aqui fechou a nossa leitura. Aí para gravar, né, na mente, vamos para os temas principais. Obediência como manifestação do amor. Jesus afirma que quem o ama guardará suas leis, seus mandamentos, suas ordens. A obediência não é uma obrigação imposta, tá? Mas sim uma resposta natural do amor que se tem por Jesus e, consequentemente, por Deus. Então, se você crê em Jesus e crê em Deus, você vai seguir sim os mandamentos, tá, minha gente? Você vai se esforçar, né? Mesmo que você peque, você vai se esforçar e você vai confessar com seu padre. Você vai confessar os seus pecados, tá? Você vai ter uma ajuda, um conselho. E é assim que funciona, para que você possa, de fato e verdadeiramente, o arrependimento verdadeiro, né? Possa você não pecar mais, né? Porque é isso que Jesus ensina. Ele manda você se arrepender e não pecar mais. Porém, muitos pecam várias vezes, né? Então, tem que fazer mais esforço e mais orações, né, gente? Para que o Espírito Santo de Deus possa te guiar. Promessa de amor e manifestação de Deus. Quem ama Jesus será amado pelo Pai, e Jesus também o amará. E se manifestará a ele. Essa manifestação é uma experiência profunda de comunhão e intimidade com Jesus e o Pai, né? Então, minha gente, a primeira, como falamos, né, dos mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama o seu próximo como Jesus amou, você não ama Deus, né, minha gente? Então isso é bem óbvio também, bem lógico, né? E se você não amar, se você não ama se você não ama Jesus Cristo, por tudo que ele viveu, por tudo que ele sofreu, pelas coisas que ele passou, você não é filho de Jesus Cristo. Porque não tem como não doer o coração, tá? Saber tudo que Jesus passou pela difamação. Ele era Deus, gente. Ele era um santo. Ele era um santo na terra. Aquele que foi o cordeiro imolado sem pecados, sem máculas. Tá, gente? Então, foi uma injustiça gravíssima. Então, não tem como não doer o coração da gente. E sendo assim, você vai amá-lo, você vai procurar ser como ele. E isso é uma busca para toda a vida, né? Consequentemente, se você amar o seu próximo como Jesus te amou, você vai amar também a Deus. Então, com certeza, você estará praticando sim as leis, né, as ordens que Deus
que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nos deixou, né? O Espírito Santo, o Consolador. Jesus promete enviar o Espírito Santo, o Consolador, para ensinar todas as coisas aos seus discípulos e para lembrar-lhes de tudo o que ele havia dito. Então é aquilo que eu falei para vocês, minha gente, o Espírito ele sempre nos indica, né? Quando você se esvazia de si mesmo, ele aumenta, ele cresce, ele te completa. Quando você não obedece os mandamentos, você tem as características do demônio: egoísmo, inveja, né? Maldade. Tem pessoas que são muito maldosas, gente, são capazes de tudo, né? Para destruir outras pessoas, né? Eu já vi isso toda a vida vi isso, principalmente com a minha mãe, né? Minha mãe sofreu muita injustiça. Minha mãe era muito boa, minha gente. Minha mãe era uma pessoa, ela era, não porque ela está viva, né? Mas ela tem Alzheimer, então enquanto ela estava com a boa da cabeça, né? Ela deixou por descender, ela deixou para mim como herança, né? Toda essa bondade dela, né? Só que como eu convivi com a minha mãe, né? Minha mãe não tinha esse entendimento bíblico, né? E de querer ajudar, a minha mãe dava vida, né, para outras pessoas. Isso aí vive em mim, né? Assim como Deus fala, né, como Jesus nos diz, né, que o Pai vive nele, né? Os nossos pais vivem também em nós, né, através do seu exemplo, né? Mas sabemos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus perfeito, né? Então, eu acho que de todas as pessoas que eu conheci, a minha mãe foi tão injustiçada, foi tantas coisas que aconteceram horríveis com ela. E eu defendi muitas vezes ela, um Pedro da vida, né? Que se tivesse que brigar, que xingar, eu era assim, gente, eu era assim. Hoje em dia não. Mas era muito novinha, né, gente? Quando eu comecei a abrir os olhos para a vida, eu sempre andei com ela para baixo, para cima. E ia pessoas lá em casa, minha mãe ajudava a fazer monografia. Minha mãe era muito inteligente, muito ativa, né? As pessoas iam lá, faziam, os colegas dela. E aconteceu uma vez de uma passar pela minha mãe e nem cumprimentar minha mãe. Eu virei um bicho, minha gente. Falei, nossa, você não tem vergonha não de fazer isso com a minha mãe? Foi lá em casa, fez o que usou e abusou da minha mãe e nem vou cumprimentar, não cumprimenta, né? E a minha mãe quietinha, sem boca pra nada. É de cortar o coração, minha gente. Eu acho que foi tanta tristeza na vida da minha mãe, né? E tanta decepção e amargura que o coração dela esfriou mais tarde na vida dela, de tanta decepção, né? Ela nunca deixou de ajudar ninguém. Ela teve em torno de 16 filhos adotivos. Todos passaram pela minha casa. Então, minha gente, não tem como não aprender com exemplo, né? Já sobre o meu pai, não posso falar a mesma coisa. Porém, minha mãe, o nome dela é Heroína, minha gente. Heroína. Ela já nasceu com o nome, né? Minha mãe foi perseguida, coitada. E hoje eu imagino, eu creio que essa doença, né, foi de tanto sofrimento. Tanto sofrimento. E não fico me indagando para Deus o porquê. Creio que foi um livramento da continuação dessas decepções, né? Porque depois que deu Alzheimer eu trouxe para cá e outras coisas aconteceram e tudo que aconteceu foi horrível. Então eu creio que ela, se visse todas essas coisas, teria infartado, alguma coisa assim. Ela já estava com a saúde muito debilitada quando eu peguei ela. Mas tenhamos fé, eu acredito nas promessas, né, de vida eterna e um dia eu encontrarei ela,
né? É minha esperança, né, minha gente? Enquanto isso, que o amor de Maria possa consolar, né? Este amor que a minha mãe me dava, né? E eu não tenho mais esse amor de minha mãe. Então, oro por ela, penso nela com amor e que Deus possa protegê-la para que ela possa cumprir essa missão de sofrimento, né? De confusão mental. Essa doença é muito triste, muito triste. Acho que é pior ainda para os que ficam, os que cuidam, os que sentem amor, porque é um sofrimento. Eu fiquei só osso e pele, minha gente, né? Por isso que eu falei para vocês, o sofrimento ele é intrínseco para quem é filho de Cristo. Ele vai sofrer, né? Diferentemente dos apóstolos que não tinham família, não tinham ninguém assim que, né? Alguns ali, acho que Pedro foi casado, mas não se fala muito sobre isso, né? Porém, a nossa vida atual, né, hoje em dia, vemos pessoas maravilhosas sendo injustiçadas, né, e infelizmente, né, e até é uma coisa que nos deixa muito tristes, mas a gente entrega para Deus, tá? Que Deus tá no comando sempre, tá? Papel do Espírito Santo, grava na mente. O Espírito Santo não é apenas um professor, mas também um advogado, um defensor que intercede por nós e nos fortalece em nossa jornada espiritual. Ele nos guia, nos consola, nos inspira e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Unidade trinitária. Este trecho destaca a importância da unidade da Trindade. O Pai que enviou o Filho que nos ama e nos dá o Espírito Santo que nos guia e nos fortalece. Este trecho, minha gente, é a parte de um contexto maior em João 14, que aborda a promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus está preparando seus discípulos para a sua partida, tá? Eles dando uma esperança. O Espírito Santo continuará a guiá-los e ensiná-los, mesmo após a sua ascensão ao céu. O Espírito Santo é a presença de Jesus entre nós, que nos une ao Pai e ao Filho, em amor e comunhão. Tá? Em resumo, nos convida a amar Jesus e a obedecer seus mandamentos como uma expressão de amor, a ter fé na promessa do Espírito Santo e a confiar em sua orientação e força para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Em relação ao Espírito Paráclito, tá, minha gente? Vou falar aqui de novo, porque às vezes sai Paráclito e às vezes sai Paráclico, sem querer, tá, gente? Vamos deixar claro isso aqui, tá? A pronúncia é Paráclitos, né? Pronúncia grega, Paráclitos. Tradução consolador, usadas em João 4 vezes, usadas no Novo Testamento 5 vezes. Passagem foco, João 14, do 16 ao 26 e do 15 ao 26, capítulos, versículos. A palavra grega paráclitos é derivada do verbo paráclio, literalmente chamar ao lado de, basicamente confortar, aconselhar, exortar. Ela também está relacionada com o substantivo paráclesis, conforto, exortação. Ambas são muito mais comuns que paráclitos, mas não ocorrem nos escritos de João, enquanto Paráclitos aparece apenas nas obras joaninas. Em todas as 4 ocorrências de Paráclitos, neste evangelho, Jesus usou o termo para se referir ao Espírito Santo como nosso consolador. A ideia é que o Espírito vem ficar ao lado do crente, tá, gente? Do cristão, para ajudá-lo nas tarefas que Jesus confiou aos seus discípulos. Tá, minha gente? Esta é a leitura do dia de hoje. Espero que Deus possa tocar o coração de vocês com essa leitura, para que você possa ter uma palavra de conforto, assim como Jesus deixou o Espírito, né, Consolador, que Ele lhe console, que Ele lhe conforte nas suas dificuldades, se você está sofrendo alguma doença, alguma dificuldade física, alguma dificuldade financeira, alguma perseguição, né, pessoas que você ajudou, hoje está tendo problemas até judiciais, né, e os próprios da sua família, né, são todas estas coisas. Eu desejo que você, meu irmão, que você possa orar, né, e que na sua oração Deus te conforte, que o Espírito Santo dele te conforte. Você não perca a sua fé, você olhe para trás e pense que você está fazendo o que é certo, e por isso você vai ser perseguido, tá? De todas as formas que você imaginar. Mas Deus está com você, Deus é
contigo, meu amigo, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, com a bênção de Deus. Amém.